Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos estar sequência aqui na nossa programação da semana, conversando aí sobre as eleições 2024, procurando aí entrevistar os pré-candidatos e futuramente os candidatos às eleições aí de 2024 aí no âmbito municipal. E dando sequência aqui na nossa programação, nas nossas entrevistas aqui, eu estou com o Marcelo Viola, ele que é pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo, pela Unidade Popular, a conhecida UP, e vamos aí trocar uma ideia, né, sobre a sua pré-candidatura, né, falar alguns temas relacionados à cidade, né, de São Paulo. Enfim, então, sem mais nem menos, eu passo aí a palavra para o Marcelo fazer sua apresentação inicial. Olá, gente, boa tarde a todo mundo aí que está nos acompanhando. Bom, eu sou Marcelo Viola, pré-candidato a vereador aqui da cidade de São Paulo, sou trabalhador da Sabesp, venho aí fazendo a luta através do sindicato contra a privatização da Sabesp, principalmente, né, mas contra todas as privatizações que está sendo encampada pelo governo Tarcísio. E aí estamos à disposição para a gente fazer o debate, não só sobre as privatizações, mas sobre os problemas da cidade de São Paulo no geral, e sobre também as propostas aí da Unidade Popular para a cidade, para o Estado, todas as propostas que nós temos aí. Certo. E começando aqui o nosso papo, Marcelo, a primeira pergunta que eu faço é o seguinte, como que uma pré-candidatura sua pode ajudar nessa luta, né, contra as privatizações? Tá, olha, cara, Guilherme, é muito importante a gente entender que esse momento eleitoral, esse momento em que as pessoas estão atentas porque vão para as urnas, vão fazer a escolha de representantes políticos para a cidade, né, para representar os seus interesses, é um momento em que toda a população está aberta e está prestando muita atenção nos debates que estão ocorrendo. A gente já conseguiu no ano passado trazer essa questão da privatização à tona com as greves que a gente fez, né, com a batalha da Alesp, aí, que a UP foi linha de frente na luta contra a privatização. E agora, nesse momento de campanha, nesse momento de eleição, é quando a gente consegue conversar com as pessoas e explicar muito bem, com mais detalhes, o que significa para a população a privatização de uma empresa como a Sabesp, ou de uma empresa como a CPTM, né, como uma empresa como o metrô. Enfim, a gente consegue fazer esse debate com mais qualidade com as pessoas, porque aí você vai reunir com essas pessoas, vai conseguir explicar. Então é muito importante esse momento eleitoral, exatamente para que as pessoas criem essa consciência do desastre que é para a cidade de São Paulo, principalmente, a maior cidade desse país, a cidade mais importante que a Sabesp tem, aquela que traz mais dinheiro para a Sabesp, o aglomerado urbano maior do país, enfim, qual é o desastre que é a privatização de uma empresa como a Sabesp. Então a gente consegue fazer essa luta de uma privatização que já foi finalizada na semana passada pelo governo do estado, mas que a gente sabe que essa privatização vai apresentar muitos problemas, que essa privatização vai fazer as contas ficarem ainda mais caras, que vai fazer faltar água na torneira das pessoas. Então a gente precisa permanecer ativo nessa luta para restatizar essa empresa, para voltar atrás, para que o Estado recue nesse processo de privatização. E as eleições, essa campanha eleitoral é muito importante para que a gente consiga fazer esse debate com a população. Marcelo, para você, quais seriam os próximos passos dessa luta, né? Olha, Guilherme, existem vários processos aí que estão em andamento, né? Então, está judicializado esse processo, porque tem diversas ilegalidades, tem conflito de interesse. Então, tinha gente que saiu da Equatorial e entrou na Sabesp para conduzir o processo de privatização. E, por coincidência, quem levou foi a Equatorial.
Você tem um processo de aprovação na Assembleia Legislativa de um projeto de lei que deveria ser, na verdade, um projeto de alteração uma PEC, né? De uma alteração da... como que é o nome? Não é exatamente da lei, da Constituição Estadual, né? E isso precisaria de muito mais votos do que teve esse processo da Alesp. Tem uma outra irregularidade na cidade de São Paulo, que também, pela legislação municipal, se a Sabesp fosse privatizada, automaticamente ela perderia o contrato com a cidade de São Paulo. E aí o Ricardo Nunes, o prefeito privatista, o prefeito bolsonarista, mandou um projeto de lei para a Câmara Municipal para alterar isso, que também não poderia ter sido feito por projeto de lei. Então tem um monte de irregularidades que está judicializado. Mas a gente sabe que a justiça é a justiça dos ricos, é a justiça dos empresários, é a justiça das elites desse país. Então, para que a gente consiga reverter, é preciso um processo de mobilização popular muito grande. Um processo de mobilização de rua. E que a gente imagina que é possível que isso aconteça se a gente conseguir fazer o trabalho correto junto às massas. Fazer um processo de greve geral das empresas que estão sendo privatizadas e as que foram privatizadas. Fizer um combate dentro das periferias forte contra as privatizações. O que vai determinar se essa privatização ela vai ainda avançar mais ou se a gente consegue reverter é exatamente um processo de mobilização das ruas, de luta do povo contra as privatizações. E é nisso que a UP vem tentando aprofundar, tanto nesse processo eleitoral, quanto já vinha anteriormente. Então a gente vai tentar utilizar desse processo eleitoral para impedir ou trazer de volta o que foi privatizado. Uma coisa importante, por exemplo, um processo de privatização que está acontecendo agora, fundamental, a privatização das escolas estaduais. Né? O governo do estado está privatizando escolas, locais de ensino, está entregando para as empresas. E não só isso, ele está privatizando e transformando várias escolas em escolas cívico-militares, que eles chamam, ou seja, botando a polícia para dentro da escola. E essa é uma luta forte que nós da UP vamos fazer durante essas eleições, durante essa campanha, para impedir que isso vá à frente. Não é possível que a nossa juventude vá enfrentar dentro da escola, vivenciar dentro da escola a violência policial que ela já vivencia fora da escola. Então, esse processo eleitoral, para nós, é um processo de organizar as lutas populares, de organizar a luta do povo contra o que a elite vem fazendo, contra o crescimento do fascismo, contra o desenvolvimento da extrema-direita e, principalmente, contra o desenvolvimento das políticas que massacram o nosso povo, que enriquecem as elites às custas do suor do nosso povo. Então, a campanha salarial não, coisa de sindicalista. Essa campanha eleitoral desse ano, para nós, é fundamental a gente organizar a luta. Então, no dia 14 agora de agosto, por exemplo, nós já vamos organizar uma grande luta em frente à Secretaria de Educação contra o processo das escolas cívico-militares e da privatização das escolas. Nós queremos terminar esse período eleitoral fazendo muita luta, botando muito povo na rua. Isso, para nós, é o mais importante durante esse período. Ô Marcelo, falando ainda sobre a questão das privatizações, né, principalmente da Sabesp, uma coisa que eu percebi é que que nesse ano, teve as lutas do ano passado, mas esse ano não teve muita mobilização aí para tentar barrar o processo de privatização. Teve aí algumas tentativas, se apoiar em ações judiciais, mas mobilização de rua teve pouco. Por quê, Marcelo? Eu acho que tem muito a ver com a questão eleitoral. Porque tem uma parcela da esquerda, uma parcela dos partidos de esquerda que apostam todas as suas fichas nas eleições. Apostam as suas fichas em desgastar o atual prefeito, em desgastar o atual governo do estado, aguardando que nas eleições a votação resolva esse problema. Então, acho que uma característica desse ano foi exatamente esse processo eleitoral.
Uma outra coisa é que as lutas foram tendo algumas derrotas nesse processo de luta, e aí depois que foi votado na Alesp, né, que foi um negócio estadual grande, e aí passou a ir para os municípios, ficou mais difícil a mobilização, porque aí dispersou essa luta, né? Foram os municípios que passaram a fazer, a decidir sobre se a sua cidade ia entrar no processo das rurais ou não. Mas ainda assim, teve uma outra questão, que é a baixa divulgação da imprensa ou da mídia oficial, da mídia normal, né, dessa mídia burguesa, sobre as mobilizações, porque todos os processos de votação das câmaras municipais tiveram grande participação popular, tiveram bastante confusão, né? Guarulhos, própria cidade de São Paulo, eu mesmo fui expulso 2 vezes da Câmara Municipal pelo vereador Milton Leite. Nos processos das audiências públicas, o vereador Rubinho me ameaçou me processar pelas minhas falas nesse processo. Então a gente teve aí sim algumas mobilizações, mas de rua realmente a gente não conseguiu organizar. Talvez porque, como a gente conseguiu organizar no ano passado 2 grandes greves, toda a atividade da Alesp, e ainda assim a gente não conseguiu sair com uma grande vitória, apesar de ter feito com que esse assunto da privatização se espalhasse pelo Brasil todo depois do ano passado, aí você tem um refluxo desse processo que a gente precisa retomar, né? A gente precisa, mas é isso, existe muita dificuldade quando é processo eleitoral, porque a social-democracia, porque os partidos mais tradicionais, eles apostam suas fichas nas eleições, né? Eles não compreendem que mesmo que a gente eleja um prefeito, a gente não consegue governar porque essa democracia é a democracia dos ricos, né? É a democracia das elites. Então eles ainda apostam as fichas nas eleições em eleger seus candidatos, enquanto a gente aposta as nossas fichas em mobilização, em tentar construir a luta popular. Ô Marcelo, você falou aí, né, que a esquerda tá pensando aí muito em eleição em pouca luta, ou pelo menos parte, né, dessa esquerda. Eu queria te perguntar, esse hoje, né, esse eleitoralismo é um problema, de parte dessa esquerda que precisa ser superado? Ah, sem dúvida. O eleitoral, porque não é uma eleição nossa. Não é uma eleição em que a classe trabalhadora tenha condições de sair vitoriosa. Por que ela não tem condições de sair vitoriosa? Porque ela é uma democracia desigual, ela é uma democracia injusta. Então, vamos pensar aqui no financiamento de campanha, nos financiamentos das campanhas, que é um financiamento público, mas que é desigual. Então, se instituiu uma tal de cláusula de barreira há uma década atrás, em que os partidos, por exemplo, como nós, a UP, que temos uma existência de 4 ou 5 anos, não temos acesso aos recursos que um partido como o Partido do Fascismo, como o Partido Liberal, o Partido do Bolsonaro tem. O Partido do Bolsonaro tem hoje acesso, só para fazer eleição, mais de 800 milhões de reais. A UP não chega nem a 2, ou um pouquinho próximo de 2 milhões de reais, para fazer isso no Brasil inteiro. Num período em que, para você imprimir o panfleto, o preço triplica, para você fazer um adesivo, o preço triplica, porque a indústria aproveita aí para fazer o seu lucro também. Então, ela é uma democracia desigual, né? Ela não é uma democracia para a classe trabalhadora exatamente por essa desigualdade. Então, um candidato que está fazendo a luta contra a privatização, mas que não tem nenhum recurso, como é que eu vou chegar na população mais periférica, lá onde as pessoas entenderiam isso que eu estou dizendo, para poder ganhar o voto dela? É difícil chegar na maior parte. Já os grandes partidos, os partidos mais ricos, e aí você tem outros partidos de esquerda que têm também acesso a muito desses recursos, e que fazem uma campanha que não educa a classe trabalhadora, não fala a verdade para a classe trabalhadora, faz uma campanha falando sobre tudo, sobre como São Paulo é lindo, sobre como precisamos recuperar São Paulo, e não faz a denúncia correta, que São Paulo está sendo saqueada por facções criminosas através do governo Ricardo Nunes, né, que São Paulo hoje, que poderia ser a cidade mais moderna, a cidade mais bem preparada, não é, porque tem desvio na educação, tem desvio na saúde com as organizações que cuidam da saúde, tem desvio do lixo, tem recursos que vão embora
porque essa democracia, ela é a democracia dos ricos, eles colocam quem eles querem para administrar a riqueza deles. Então, os partidos hoje mais tradicionais apostam ainda nisso e não percebem que essa não é a solução. Não percebe que o que construiu esses partidos de esquerda foi exatamente as lutas que eles travaram lá no passado. As grandes greves que levavam milhões para as ruas, as diretas já, que a massa ia para a rua. Então parece que desaprenderam do exemplo, que é a luta construindo, a mobilização construindo esses partidos, essas organizações, para que elas consigam fazer as mudanças necessárias. Então o eleitoralismo é sim um grande problema, porque quando o próprio partido de esquerda abandona a luta direta, a luta de rua, para ir para o eleitoralismo, o povo interpreta aquilo como sendo a coisa correta. Não, realmente, eu espero a cada 2 anos votar, né, porque é prefeito a cada 4, alternando, eu espero a votação, porque se eu não estou gostando desse candidato, eu voto no próximo. Se não der certo esse próximo, daqui 2 anos eu voto de novo. E essa cultura vem fazendo com que a gente tenha dificuldade de mobilização, porque na cabeça hoje do povo, e isso muito reproduzido pelos partidos de esquerda, democracia é votar, né? E no máximo fazer uma manifestação levantando plaquinhas ou indo para a rua, mas isso é o máximo. A democracia, para eles, não é você fazer a luta direta, você derrubar um prefeito corrupto, você tirar um vereador da sua cadeira porque não está fazendo bem o serviço. Para eles isso não é democracia. E aí acho que isso complica um pouco todo o nosso processo. É isso que acho que tem tido dificuldade a gente ter mais vitórias no âmbito da política, porque ela se reduziu ao eleitoralismo. E, Marcelo, falando aí das pré-candidaturas a prefeito, né, até o presente momento, qual que é a avaliação que vocês têm, né, da pré-candidatura do Boulos e por que a UP não está com o Boulos? Olha, a UP decidiu ter uma candidatura própria exatamente pelo que eu te falei anteriormente, para que a gente consiga dialogar com a população sobre pautas que para nós são as mais fundamentais hoje. Para nós, qual é a pauta mais fundamental hoje? A luta contra as privatizações na cidade de São Paulo e a derrota da extrema-direita e do fascismo representado pelo Ricardo Nunes, que tem apoio do Bolsonaro, né? Então, para nós hoje, o que a gente entende como a política para a classe trabalhadora é fazer esse debate, né? E, na nossa opinião, o Boulos ele abriu mais o debate. Ele está fazendo outros debates que para nós não é fundamental. Então, por isso que nesse momento a gente decidiu por ter uma candidatura própria. Até porque nós temos um partido jovem, o partido mais jovem do Brasil. A gente fez uma luta imensa para construir esse partido, e também a gente não acha que era correto a gente abrir mão de uma candidatura que consegue falar com tanta gente, né, e mostrar o nosso partido, as ideias do nosso partido, as ideias de luta do nosso partido tão precocemente, já no primeiro turno. A gente avaliou que vai ter segundo turno, que não tinha possibilidade de não ter segundo turno, então a gente tomou essa decisão de que é importante que a UP seja conhecida, que a UP seja ouvida. Então ela não poderia ficar à sombra de nenhum outro partido nesse momento. Então foi por isso que a gente tomou essa decisão. Avaliar a campanha do Boulos, acho que não cabe nós da UP, a gente não tem essa pretensão de avaliar a campanha do Boulos ou de qualquer outra organização de esquerda. Mas é aquela questão que eu coloquei, né? O eleitoralismo, na nossa opinião, a eleição pela eleição, na nossa opinião, não vale a pena. Não é produtiva para a classe trabalhadora, não mobiliza a classe trabalhadora, não transforma a consciência da classe trabalhadora. E a gente gostaria de uma campanha ou de uma candidatura como é a nossa, como é a pré-candidatura do Ricardo Senese, que seja mais ideológica, mais socialista, que defenda a revolução socialista, que defenda o poder popular, que defenda o fim da exploração do homem pelo homem, que faça as defesas das ideias do socialismo, né, das ideias da classe trabalhadora. Então, por isso que a gente fez essa opção nesse momento.
Certo, Viola, mas ao mesmo tempo, né, que vocês fazem essa opção em São Paulo, né, o que eu pude perceber, né, que eu acompanhando aqui as eleições, é que em Campinas, né, parece que a UP fecha a chapa, né, com o PT e o PSOL, né? Por que lá, né, vocês fecharam a chapa? A gente não fechou exatamente uma chapa porque a gente tem um diretório lá. A gente fechou um apoio aos companheiros lá, porque é isso. Tanto o PT quanto o PSOL são partidos de diversas correntes. Tem correntes mais progressistas, tem correntes mais ao centro, enfim. Você tem diversas correntes. A gente avaliou que a chapa de vereança ali que a gente está apoiando, né, a candidatura que a gente está apoiando, é uma candidatura que dialoga com as nossas pautas. A pauta antifascista, contra as privatizações, do combate ao crescimento da extrema-direita, que está disposta a acrescentar essas nossas pautas ao discurso, ao debate deles, e ao programa de governo, ao programa deles de condução. Então, em várias cidades a gente tem posições desse tipo, né? Então, de fechar um apoio à parte do PSOL ou ao PT, dependendo de acordo com o perfil daquele candidato, porque eles têm esse perfil de correntes, ele tem esse perfil de cada candidato ter o seu posicionamento político. E quando esse posicionamento político que a gente considera que é importante, que dialoga, que é um avanço para a cidade, a gente fecha esse apoio. Se é melhor para a classe trabalhadora, a gente fecha esse apoio. E nós não temos diretórios municipais em todas as cidades. Apesar de a gente ter núcleos da UP em quase todas as cidades do estado de São Paulo, a gente não tem diretórios, porque é um negócio, uma coisa cara de se manter, né? Então a gente tem, onde a gente não tem diretório, a gente lança esses apoios que a gente considera que são importantes para a cidade. Tá, mas por que o PT e o PSOL e não, por exemplo, não a pré-candidatura do PSTU? Eu não. Olha, Guilherme, eu não sei te dizer porque eu não sei qual foi o debate que foi feito aí em Campinas, né? Então eu não sei por que não foi na candidatura do PSTU. Provavelmente tem a ver com a própria aceitação. Por exemplo, o PSTU, ele não, nacionalmente pelo menos, eu não sei aí em Campinas, mas ele não aceita a pecha de fascista ou que teve fascismo no período do Bolsonaro, por exemplo. A gente discorda dessa posição. Né? Para nós, o Bolsonaro é um fascista. E ele desenvolveu uma política fascista. E que o Tarcísio é fascista. E que a gente tem visto o desenvolvimento do fascismo. E para combater o desenvolvimento do fascismo, você precisa desenvolver as organizações comunistas, as organizações que combatem o fascismo. Então, por exemplo, não sei, né? Não sei como é que foi o debate aí em Campinas, mas eu posso te dizer que nacionalmente existe uma divergência como essa, de não considerar, por exemplo, Bolsonaro ou o próprio Tarcísio como dois fascistas, como quem representa uma política fascista. Isso já é uma coisa que tira a possibilidade de a gente fazer aquilo que a UP tirou como linha nacional, né? De combater o desenvolvimento do fascismo, de combater o bolsonarismo como parte do desenvolvimento do fascismo, o Tarcísio no estado de São Paulo como um elemento do desenvolvimento do fascismo. Entendi. Pegar um pouco desse debate, então, o Marcelo, né? Eu concordo que o Bolsonaro é de extrema direita, né? Que o Bolsonaro tem traços, né? Fascista, né? Mas, contudo, a gente vive ainda numa democracia burguesa, né? Sim, mas isso não impede, isso não. Uma coisa não está em contradição à outra, digamos assim, né? Porque o fascismo, ele se desenvolve através de fascistas. Se a gente não vive um momento de fascistização total do Estado, você tem elementos fascistas que procuram desenvolver o fascismo. Né? Não adianta depois a gente ter um golpe militar e o fascismo se colocar e a gente dizer, ixi, realmente o Bolsonaro era um fascista. Ele é um fascista dentro da democracia. Quando o capital entra em crise, ele abre o seu canil para os cães de guarda do capital, que são os fascistas. E ele abre o canil
durante o período democrático para tentar derrotar a democracia. Eles já tentaram uma vez, mais de uma vez, inclusive, né, aqui no Brasil com o Bolsonaro, porque ele tentou também no 7 de setembro, no ano anterior à eleição. Então o canil foi aberto, os fascistas estão na rua. Agora, se eles ainda não conseguirem implementar o seu projeto fascista de domínio, de fim da democracia, aí é outra coisa. Mas os fascistas estão na rua. Então ele não é um elemento com características fascistas. Ele é o cachorro que foi aberto o canil. Ele é o fascista que está na rua tentando construir o fascismo. Veja, durante o governo dele, o número de núcleos neofascistas no Brasil aumentaram demais, de células neofascistas, né? Então, se a gente não vive o momento do fascismo, a gente vive o momento em que os fascistas estão nas ruas para construir o golpe, para construir o fim da democracia, para construir o massacre da classe trabalhadora. O início do fascismo não é quando ele executa o seu plano, é no período, inclusive, de planejamento dessa execução. Então, para mim, para nós da UP, o Bolsonaro, o Tarcísio, o Zema lá no Rio de Janeiro, o de Minas Gerais, o Zema de Minas, o rapaz do Rio de Janeiro, o de Santa Catarina, são fascistas, né, são fascistas construindo o movimento fascista nesse país, tentando executar o seu plano fascista para o país, né, que estão fazendo agora, por exemplo, também na Venezuela. Então eles tentam fazer isso, e é o que está, para nós, o elemento principal. É o que está acontecendo, e não se já foi executado ou não. E, Marcelo, dando sequência aqui na nossa programação, falar aqui um pouco sobre, né, a própria gestão, né, o próprio mandato do Ricardo Nunes, como que você avalia isso? Cara, a gente precisa... Avalia o mandato. Oi? Avalia o mandato. O mandato... Cara, é um mandato, primeiro que ele era vice do Bruno Covas, né? Acho que todo mundo sabe disso. Já foi muito contestado dentro do próprio PSDB, essa vice, porque ele é um cara que vem da extrema-direita, com muitas denúncias de corrupção, e aí Bruno Covas morre e ele assume. É um mandato com regado de denúncias e de desvio de verba de empresas que assumem serviços sem licitação por valores milionários. É um governo que tem hoje, né, está sendo investigado por ter ligações com o crime organizado dos transportes, né? Enfim, então é um governo de extrema direita que faz uma política na cidade de extrema direita, então de apoiar a iniciativa de escolas cívicos militares, de colocar dentro das escolas GCMs diretamente dentro da escola em período integral, né, de ataque, de violência contra os servidores municipais nas suas pautas de reivindicação, durante os processos de negociação. Então, é um mandato que é lamentável na cidade de São Paulo, e que nós temos a possibilidade de derrotá-lo. Existe hoje uma chance real de derrotar o Ricardo Nunes e implicar nas eleições mais uma derrota ao fascismo, à extrema-direita. Né? Você não derrota completamente a extrema-direita, mas você tira da mão deles um aparelho importante, que é o aparelho estatal da cidade de São Paulo. E é importante dizer, né, que aqui em São Paulo, na capital, o bolsonarismo não é majoritário, não é a maioria dos eleitores, da maioria das pessoas. Tanto é que pesquisas recentes mostram, né, que ao receber o apoio do Bolsonaro, o Ricardo Nunes perde voto ao invés de ganhar voto. E isso é importante a gente destacar, porque existe uma lenda, uma percepção de que o Brasil, que o povo brasileiro, o povo paulista é de direita e tal, e não é nada disso. O que a gente tem, que a gente percebe, é que existe, na verdade, uma ausência da esquerda
junto à classe trabalhadora, para que ela não absorva as ideias da direita, do fascismo, de forma tão primária, assim, né? Logo de primeira. Se a gente conseguir fazer o debate, se a gente consegue fazer esse enfrentamento ideológico junto à classe trabalhadora, ela acaba entrando em acordo com a esquerda, com as ideias da esquerda. Pra você ter uma ideia, Guilherme, a UP, ela faz a cada 15 dias o que a gente chama de brigadas do jornal A Verdade. Nós temos um jornal chamado A Verdade. Esse jornal ele é quinzenal, e aí cada sábado de quinzena a gente faz uma brigada nos trens, em paradas de ônibus, nas praças, em lugares de grande movimentação. E hoje, no estado de São Paulo, a gente vende mais de 15 mil jornais, vende a R$ 2, as pessoas compram mais de 15 mil jornais falando sobre o socialismo, defendendo a classe trabalhadora, apresentando os problemas da classe trabalhadora. E quando a gente vai para as ruas e fala com a classe trabalhadora, faz o discurso com a classe trabalhadora, ela compreende, ela diz, é verdade isso que você está dizendo, você tem razão, é assim mesmo que funciona. O meu patrão realmente, ele está milionário e eu estou pobre, e o meu dinheiro quase não dá para comer. Realmente, os políticos fazem a política para o seu grupo da elite, e enquanto o povo não tem água, enquanto o povo está sem asfalto, está sem luz. Então, quando a gente faz esse embate ideológico, a gente percebe que é possível ganhar, mas precisa ser feito, e não dá para ser feito só durante as eleições, porque durante as eleições nós estamos em pé de desigualdade, porque a extrema-direita, ou o que eles chamam de centrão, enfim, a burguesia tem muito dinheiro para fazer essa campanha, tem muito dinheiro para fazer desenrolar as ideias deles. Por isso que o nosso trabalho, o trabalho da esquerda, o trabalho dos revolucionários, o trabalho dos socialistas, ele é mais árduo, ele é mais cotidiano, ele é mais sistemático, ele tem que ser diário, tem que estar todos os dias na rua, porque a gente não só o momento eleitoral é insuficiente. Então a gente acha que é possível derrotar o Ricardo Nunes porque ele tem um governo lamentável, ele tem um governo em que a população de São Paulo não aprova, principalmente a população das periferias, principalmente a classe trabalhadora não aprova, e seria fundamental a gente conseguir impor essa derrota ao Ricardo Nunes aqui em São Paulo. Você falou aí dessa questão das brigadas, né? Tá faltando também para a parte da esquerda fazer o chamado trabalho de base? Olha, parece até batido quando você fala isso, né? Tem que fazer trabalho de base, tem que fazer trabalho de base, porque acho que até o Mano Brown, logo depois, quando o Bolsonaro ganhou e tal, foi lá, né? Porque deixou de fazer o trabalho de base e tal. O que eu acho é que o trabalho de base que é feito com um objetivo muito pobre, é feito com o objetivo de promover candidaturas, de promover o parlamentar. Então, o parlamentar, quando ele tem lá o mandato, ele vai até as bases para falar dos feitos do mandato dele, do que o mandato dele conseguiu para aquele lugar, né? E não faz o debate ideológico com a população, não faz o debate político de quem está do lado da classe trabalhadora, de quem está do lado da burguesia, qual é o lado da classe trabalhadora, o que a classe trabalhadora deve defender. Né? Então, eu acho que os partidos, porque você pegar o PT ainda tem grande enraizamento na classe trabalhadora. Né? Tem muita gente que vota no PT, né? Mas já não sabe nem por quê, às vezes, né? Porque acabou esse debate político das coisas. Ficou o debate eleitoral porque ele conseguiu o asfalto, porque ele conseguiu a luz, porque o deputado X ou o vereador Y fez isso ou aquilo. Eu acho que o trabalho de base que se tem é um trabalho de base que não tem mais o caráter revolucionário que deveria ter ou que já teve no passado. Né? O trabalho dos sindicatos hoje não é mais o trabalho que busca a emancipação da classe trabalhadora e que busca extrair do patrão o máximo, né, do lucro dele para vir para a classe trabalhadora. Pelo contrário, é o de tentar ali ganhar um pouquinho aqui, ganhar um pouquinho ali. Né? Então, existe um trabalho de base, mas esse trabalho de base não tem o caráter de transformação da sociedade, não tem o caráter revolucionário,
não tem o caráter socialista, ele tem o caráter de melhorar o capital como se isso fosse possível, tem o caráter de ir buscando as migalhas que a burguesia joga da mesa para tentar distribuir para a classe trabalhadora. Então, é um trabalho de base que não tem como perspectiva a mudança, a revolução. E aí, não tem jeito, aí ela é inócua, porque a classe trabalhadora tem uma hora que ela se cansa do mesmo e ela procura um ponto de ruptura. Né? Pô, todo mundo fala a mesma coisa, eu quero saber quem é que vai fazer diferente. E aí é que se apresentou um bolsonarismo dizendo que era antissistema, que ele era a ruptura do sistema, e não se apresentou à esquerda. Ninguém fez, né? O PT não se apresentou assim, o pessoal não se apresentou assim como sendo a ruptura. Né? E a que a classe trabalhadora hoje busca, na nossa percepção, é o ponto de ruptura. É quem é que vai realmente resolver o problema da classe trabalhadora para que a gente não mais passe fome, para que a gente não trabalhe mais 10, 12 horas por dia, consuma toda a nossa energia dando dinheiro para o patrão, enquanto a nossa vida se esvai. Né? E não é a extrema-direita, é a esquerda, é os socialistas, são os revolucionários. A gente precisa dizer isso claramente nas ruas, a gente precisa dizer isso claramente e organizar o povo desse ponto de vista, do ponto de vista de que só a luta transforma a vida, que só a luta faz uma nova lei, que só a luta traz um novo governo, que só a luta pode fazer com que a gente transforme e construa o poder do povo, o poder popular, daqueles e daquelas que querem fazer do país um país da classe trabalhadora, né, e não da burguesia sugando o sangue da classe trabalhadora. E, Marcelo, já que você falou aí de socialismo, o que isso significa? Então, gostaria que você explicasse aí para o público o que é ser socialista. Ser socialista é defender uma sociedade completamente diferente da que a gente tem hoje, não é? Então, ser socialista é você defender, primeiro, que ninguém viva do trabalho de outra pessoa. Ou seja, que todos que trabalhem tenham dignidade, tenham o que comer, tenham lazer, e aqueles que não trabalham não tenham nada disso. Né? Então, assim, o socialismo é um negócio que não é difícil de entender, não é complexo demais. É até muito simples você colocar na cabeça do trabalhador dizendo, olha o seu patrão, olha o dono da sua fábrica. E aí eu não estou falando da fábrica do bairro, né, daquela pequena tornearia familiar, estou falando, pega o trabalhador de uma grande fábrica, olha o seu patrão. Né? Quantos parafusos ele aperta? Quantas rodas ele coloca num carro? Quantas soldas ele faz? Nenhuma. E por que ele fica com todo esse dinheiro? Então, o socialismo é aquela velha lógica do Lenin. Come quem trabalha. E todos têm a obrigação de trabalhar. Todos aqueles que têm condições de trabalhar, têm que trabalhar. Né? E o fruto, o lucro que é angariado desse trabalho, é dividido para todo mundo. Então, o socialismo é a sociedade da igualdade. É a sociedade do trabalho igual, da renda igual, da distribuição igual, da fartura para todo mundo, porque hoje a gente vive num planeta em que produz alimentos para alimentar 3 vezes a população mundial. Ainda assim, 2/3 da população passam fome. Como é que pode? Pode, porque a gente vive num sistema capitalista, em que o objetivo principal desse sistema é fazer lucro para as elites. Então, se eles tiverem que queimar comida, se eles tiverem que jogar comida fora, se eles tiverem que fazer o que for para não diminuir o lucro deles, eles vão fazer. No socialismo é o contrário. No socialismo, a gente vai produzir comida para todo mundo. Né? A gente vai produzir utensílios que sejam necessários e não mais para venda, para fazer lucro, mas para suprir a necessidade daquela população, daquelas pessoas que precisam daquilo. Então é uma outra lógica, mas que é muito simples de entender. Não vai ter patrão. Não vai ter patrão. Não vai ter quem fique com muito dinheiro sem trabalhar 5, 6 horas por dia. Não vai ter terra sem gente para produzir. Não vai ter fazendeiros com milhões e milhões de hectares de terra, abrindo mais espaço floresta dentro para produzir, para criar meia dúzia de cabeça de gado, enquanto tem gente que sabe produzir, que sabe plantar, que sabe colher
e que não tem como fazer isso porque teve sua terra roubada, porque teve que vir para São Paulo trabalhar porque não tinha dinheiro, não dava o sustento da terra. Não vai ter isso no socialismo, não vai ter grandes latifundiários, não vai ter terra sem gente trabalhando, né? Vai ser distribuído, vai ser de todos, vai ser do povo, o povo vai decidir o que fazer com isso, a classe trabalhadora vai dizer o que vai ser produzido, o que não vai ser produzido, quanto vai ser produzido, através de conselhos, através da participação popular. Certo. E dando continuidade aqui, ô Marcelo, né, a gente acompanhou, né, essa questão, o Datena, né, crescendo aí no último período, tanto é que a última pesquisa, né, deu aí o Datena, o Nunes e o Boulos empatados tecnicamente, né? E eu gostaria de saber aí de você como que você avalia aí né, acho que agora posso chamar de candidatura do Datena. A gente precisa ver bem quando der o start da campanha mesmo, né? Porque a gente teve, por exemplo, o Celso Russomano, que tinha mais ou menos era o mesmo jeito, né? Ia na pré-candidatura, aparecia em segundo, às vezes em primeiro, aí começava a campanha e ia lá para baixo. O Datena, ele já teve várias aproximações em candidaturas, ser candidato ao Senado, a presidente, a prefeito, e recuou. É um cara da mídia, um cara midiático, todo mundo está há anos na TV, então é um nome que quando você fala para o público Datena, Ricardo Nunes e Boulos, o Datena provavelmente deve ser o mais conhecido dentre esses três. Então, se a pessoa não conhece bem da política, ou ela ainda não está aprofundada, não começou a campanha eleitoral, ela vai naquele nome mais conhecido. Isso é uma coisa. Segunda coisa é que ele representa também uma parte das elites, né? Ele representa aquela parte da elite mais violenta, que é a das polícias, tal, né? Então, o programa dele era um programa policial, tá? Era o tempo todo crime na TV, polícia seguindo, e ele dizendo como a polícia era boa, o bom trabalho da polícia, que ele defende, que a lei está que precisa ser mais rigorosa a lei, que defende prisão perpétua, todas essas coisas, né? Então é um cara que dialoga com esse imaginário popular de que a repressão, o policiamento é algo que ajuda a sociedade. Mas acho que durante a campanha ele vai perder um pouco esse fôlego. Ele já fez uma defesa que acho que vai perder popularidade, que é de tirar a tarifa zero dos ônibus no fim de semana, que tem em São Paulo e tal. Então, a gente precisa olhar bem, mas eu acho que é uma candidatura que não vai se desenvolver e não vai tirar aí desse eixo Boulos e Ricardo Nunes, não. Certo. E falando aí questão de tarifa zero, o que a UP pensa sobre esse tema? A gente acha que o transporte tem que ser público e do Estado, né? Todo o transporte. E que tarifa zero é o mínimo, porque para que é usado o transporte público no país capitalista ou numa sociedade capitalista? É para levar trabalhador para trabalhar, né? E hoje, boa parte do salário do trabalhador é destinado a se locomover para ir para o seu trabalho e voltar. Mesmo que a empresa pague o Vale Transporte, ainda é descontado 6% do salário do trabalhador, ou seja, ele contribui com o patrão para ele poder trabalhar e gerar a riqueza do patrão. É um absurdo uma coisa dessa. Então a gente defende, primeiro, a estatização do transporte público, né, que ela seja, até para a gente tirar da mão desse crime organizado o transporte público, e que ele seja gratuito, né, que ele seja programado, planejado, para que a classe trabalhadora possa ir ao seu trabalho sem onerar o seu salário, sem onerar o seu rendimento, e que ele seja público e seja tarifa zero de segunda a segunda, porque o trabalhador não tem só que ir trabalhar. Assim como o estudante que tem o passe livre, por exemplo, é um absurdo ele ter o passe livre, 2 passes livres para ir e voltar da escola. O estudante não tem direito a ir ao cinema, não tem direito a ir ao teatro, não tem direito a ter lazer. Não, ele é só para ir para a escola. A mesma coisa do trabalhador, ele tem o vale transporte só para ir para o trabalho, porque não dá para ir para o cinema, não dá. Então a gente é a favor, e o que a gente defende é a estatização dos transportes públicos, a estatização de todos os serviços essenciais, inclusive energia elétrica, água e esgoto, né?
que a gente consiga fazer com que tenha tarifa zero nessa questão do transporte para a população. Nós defendemos isso. Certo. Ainda na questão, de Itapema, né, que acho que aqui pode citar também o próprio Pablo Marçal, o fato, por exemplo, do Itapema, né, ser apresentador de TV, né, e acho que isso ajuda a projetar ele embora, né, não sei como aqui perto está a situação, se ele, saiu ou se licenciou aí de apresentador para poder se candidatar. Isso atrapalha as candidaturas de esquerda, porque a burguesia parece que tem aparato para se promover. O Tatena, o próprio Pablo Marçal, que usa helicóptero da empresa para poder fazer campanha. Isso atrapalha, né, a esquerda, né, como é desvantajoso, né, concorrer com esse tipo de gente. Então, Guilherme, ela não é que ela atrapalha, ela é desigual, não é? Mas o que atrapalha mais o trabalho da esquerda é a ausência de trabalho da esquerda. Acho que isso é óbvio que a gente até brinca lá na UP, né, que é a campanha do Tostão contra o milhão, né? Ou seja, é muito mais difícil para nós chegarmos até as massas cotidianamente do que para a burguesia. A burguesia cotidianamente está dentro da consciência das massas, está lá fazendo a disputa ideológica, está lá manipulando a consciência das massas, né? Não é à toa que a consciência dominante, a ideia dominante é a ideia da classe dominante, porque ela tem o poder do Estado, ela tem o poder econômico para que ela desenvolva a sua ideologia junto às massas. Então, realmente, o Pablo Marçal é um nicho, né? E é um cara que está aí para ganhar muito dinheiro durante a campanha. Ele sabe que ele não vai ser eleito, não é? Mas todo esse processo dele faz com que ele ganhe projeção nas redes sociais e que essa projeção gera muito dinheiro para ele. Então, essa questão das mídias, ela é uma questão que está no domínio da burguesia e, na minha avaliação, eu acho que não adianta a gente tentar disputar nesse campo com a burguesia. É lógico que a gente não deve abandonar, é lógico que a gente não deve secundarizar a questão das mídias e tal, mas eu acho que está na mão deles, o algoritmo é deles. A gente pode fazer o que for, que eles vão determinar até onde é o alcance do que a gente fizer, através das redes, através das mídias. Agora, o que eles não podem determinar o nosso alcance é até ir na rua diretamente para as pessoas, até onde a gente vai nos bairros, até onde a gente vai nas periferias, até onde a gente vai nos centros urbanos. Isso eles não conseguem determinar, porque é a nossa militância, que é a nossa dedicação àquilo. Então eu acho que prejudica, atrapalha, mas atrapalha ainda mais a ineficiência de estar no chão pisando barro com a classe trabalhadora para poder fazer essa disputa ideológica. Então vamos aí para a última pergunta, né? Caso a gente sabe que o salário, né, do vereador e do prefeito é bem mais alto do que o salário do trabalhador comum. Se você, Marcelo, for eleito vereador de São Paulo, né, você abdicaria a mão desse super salário, né, que o vereador recebe? Uma ótima pergunta, inclusive, porque a UP, na última período da eleição municipal, a gente promoveu um abaixo-assinado pedindo para que o salário do vereador fosse igual ao salário de um professor do município, um professor municipal aqui de São Paulo, né? Então, assim, essa é a nossa política, né? A gente acha que o salário mínimo que a gente se baseia é o salário mínimo lá do DIEESE, né? E acho que era o que seria suficiente para um trabalhador sobreviver, e eu, como trabalhador, porque eu não sou um político, eu sou um trabalhador da Sabesp, eu sou um técnico em gestão da Sabesp. Esse é o meu trabalho, essa é a minha profissão. A vereança é a minha militância, a minha parte da minha vida dedicada a tentar construir e melhorar as condições de vida, não é uma profissão.
né? Então eu acho que eu tenho que ganhar o salário de um trabalhador, talvez o salário que eu ganho hoje na Sabesp, né? O salário que eu tenho hoje na Sabesp. Agora, eu não sei, assim, é muito provável que não tenha como eu falar, não vou receber esse salário, assinar um documento e não receber salário meu, eu acho que isso não é possível, mas é óbvio que do meu salário que eu receber como vereador, caso eu seja eleito, boa parte vai para ser colocada na luta, né? Vai ser colocado para desenvolver as lutas da classe trabalhadora, com certeza, né? O Estatuto da UP, inclusive, prevê que nenhuma pessoa com um cargo, né, eletivo, com um mandato no nosso partido, receba mais do que o salário do DIEESE. Portanto, todo o excedente a gente vai colocar à disposição da luta, com certeza. Então, maravilha, estamos iniciando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Marcelo Viola e passo a palavra aí para ele fazer suas considerações finais. Guilherme, eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui fazendo esse debate contigo. Podemos ficar aqui um tempão, inclusive, que acho que é muito bacana a gente desenvolver essas ideias, desenvolver essa conversa. Queria pedir para quem quisesse me acompanhar aí no Instagram, é marcelo.viola.up. Entrem lá, vejam algumas coisas que eu coloco, enfim, acompanhem a gente lá. E é isso, né? Sou um pré-candidato, a convenção da UP vai ser no dia 4, agora é de agosto, e se confirmada a minha candidatura, aí vamos estar aí percorrendo o município para poder fazer essa campanha de luta, essa campanha de organização popular, de construção de lutas aí pela cidade de São Paulo. Queria muito agradecer mesmo, Guilherme, pela oportunidade, viu? Então, perfeito. Então, mais uma vez, agradecendo ao Marcelo, também agradecendo a você que estiver nos assistindo, peço que se inscreva no canal podcast Mesa de Debate Instituto do Povo, acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente as nossas entrevistas, matérias, programas, como eu coloquei aqui, a gente está fazendo a cobertura das eleições, né, entrevistando aí os pré-candidatos e futuramente os candidatos. E siga a gente nas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e no Quai. E quem puder, contribua aqui com o nosso Pix 385-007-028-00 CPF. Então é isso aí, a programação continua. Um forte abraço